Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. O que você faz aí quando as coisas não estão bem? O que você faz aí quando as coisas não estão como você gostaria que estivesse? Você é uma pessoa aí de muitos questionamentos, de muitas inquietações, de indagações. Hoje nós vamos meditar num salmo. Isso é um salmo escrito por um homem de muitos questionamentos. Era alguém que estava revolvendo-se. Era alguém que estava se movimentando, não de um lugar para o outro, mas era alguém que estava se movendo, revolvendo-se dentro de si mesmo. Esse homem era Asaf. É alguém que olha para o presente e não consegue ver nenhuma conexão com o passado. E como ele não consegue ver isso, ele também não tem nenhuma esperança para o futuro. Acompanha comigo aí a leitura do Salmo 77, que nos diz assim: Elevo a minha voz e clamo, elevo a minha voz para quem me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e meu espírito prescuta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. E fiz aí a leitura do Salmo 77. E parece que, ao lermos esse salmo, Asaf não estava encontrando na sua história traços da misericórdia de Deus. Parece aí que o salmista foi tomado por um total desespero em meio às lutas. Mas apesar desse momento ruim, pelo qual ele passava, é interessante notar, que ele consegue canalizar as suas emoções para o lugar certo. Ele tem muitos questionamentos, ele tem muitas dúvidas, muitas indagações, mas ele, nessas indagações que aparecem na sua vida, ele busca um caminho, algo para seguir. Olha só, ele vai começar aí esse texto dizendo que ele eleva a sua súplica a Deus. Apesar de nesse momento ele não estar vendo o agir de Deus na sua vida, é ao Senhor que ele vai dirigir o seu clamor.
Você vê isso aí no verso 1º, né? A gente leu acerca disso. Apesar da oração, né, da súplica que ele faz, do clamor que é dirigido ao alto, sua alma não consegue encontrar consolo. Você viu isso aí no verso 2, né? Na verdade, o salmista, ele recusa a receber qualquer consolo por causa da angústia atroz, né, que ele está vivendo naquele momento. E aí o verso 3 vai dizer uma coisa bem interessante. Eu espero que você esteja aí com a Bíblia aberta, né? E acompanhe aí isso, né, comigo, né? O verso 3 vai dizer que a lembrança de Deus o faz gemer. Pensar em Deus, então, nesse momento, não está trazendo refrigério para a vida do salmista. Pense aí como é que está essa alma, né? Pense como é que está esse coração, como é que são os conflitos que se passam naquela mente. Então, parece que aquilo que ele sabe acerca de Deus está desassociado da sua vida. Ele não dorme, a mente dele vagueia em meio aí a muitos pensamentos, e as coisas que aconteceram no passado, nesse momento aqui, né, no momento em que ele está falando essas coisas, parece não fazer diferença no tempo presente. Você pode acompanhar isso aí, os versos 4 e 5. E como isso acontece, ele se torna então o quê? Ele se torna um inquiridor. Ele quer, né? Ele queria respostas aqui para todas as coisas que estão acontecendo, né? São esses os conflitos, né? As perguntas, né? A sua mente não consegue ter paz. E essas respostas, né? Eu imagino que essas respostas que ele queria ter eram respostas matemáticas, né? Quando você soma 2 mais 2, o resultado 4, né? Precisa aí aparecer nessa resposta. Então parece que ele está aí querendo respostas, né? Os seus questionamentos. O perigo aqui é que quando o salmista começa, né, em meio a esses conflitos, em meio a essas perguntas, ele começa a questionar Deus. Será que Deus mudou? Será que a sua graça não existe mais? Será que as promessas de Deus, será que elas perderam a validade, elas expiraram? Deus vai rejeitar para sempre? Ele não é mais benigno? Ele deixou de ser misericordioso, né? Você vê esses questionamentos dos versos 7 ao 9. Ele vai fazer esses questionamentos diante do problema que ele está enfrentando. Ele começa a pensar acerca dessas coisas, né? Acerca da graça de Deus, acerca da sua misericórdia, da sua benignidade. E aí, quando ele começa a fazer esses questionamentos, ele chega aí à conclusão, né, do seu problema. Ele vai dizer, olha, isso aí é minha enfermidade. A Bíblia, a NVI, né, ela vai dizer o verso 10, ela vai dizer, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. A versão revista e atualizada, né, da Almeida, ele vai dizer, então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então ele pensa aí, olha, Deus mudou, ele não é mais o mesmo. A Bíblia, na linguagem de hoje, né, ela vai dizer assim, então disse eu, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Parece que o salmista aqui, ele começa a entender o motivo da sua enfermidade, né, daquilo que está se passando dentro dele, e ele chega à conclusão de que Deus mudou.
Ele não é mais o mesmo. O Deus imutável tornou-se mutável. Se o salmo terminasse assim, né, Asaf estaria encerrado nos seus próprios conflitos e com uma visão turva acerca de Deus. Mas de repente aí ele começa a trazer seu coração o Deus que agiu na história. A Almeida, Revista e Corrigida, ela vai mudar aqui o verso 10, né? O verso 10 ele diz: então disse eu, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, né? Nessa versão, na Revista e Corrigida, é o momento em que ele também muda e começa a pensar e começa a trazer no coração o Deus que agiu na história. Quando isso ocorre, o coração que está ofuscado pela dor e pela angústia começa a receber luz. Você acompanha aí os versos 11 e 12. E quando essa luz chega, né, quando a luz de Deus chega, né, o pecado ele fica visível. O salmista vai contemplar, então, um Deus santo. Esse Deus que abomina o pecado, mas que ama, de fato, o pecador. Ele que começou a encher o coração de mágoas, de desespero, de aflições. Ele começa a ver que a razão dessas enfermidades que estão dentro do seu coração é que faz perceber que Deus está distante. E aí ele vai conseguir enxergar a grandeza de Deus. Ele vai dizer isso no verso 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E aí, quando ele consegue enxergar essa grandeza de Deus, quando ele recebe essa luz, os seus olhos voltam para o Deus que agiu no passado. Ele lembra do Deus da história do seu povo, o Deus que visitou Israel no Egito, o Deus que caminhou com o seu povo pelo deserto, né? O Deus que abriu o mar, né? Para que o povo pudesse aí então andar, né? Por esse deserto até o local que Deus tinha destinado para eles. Mas é interessante você notar que ele está olhando para o passado, mas com os pés no presente. Ele vai dizer no verso 14: tu és o Deus que operas. Ele começa a ver o Deus que agiu no passado, mas é o Deus que está agindo e que vai agir agora, no tempo em que ele está. Ele percebe então que o que Deus fez no passado deve servir de combustível para o presente, para o agora, o tempo que nós temos. A lembrança do passado trouxe para um renovo para o dia do salmista, para o dia que ele estava vivendo, para a vida dele. E não só para a vida dele, para a vida dos que estão à sua volta. À sua volta. Tal qual o salmista, nós muitas vezes somos tomados por muitos questionamentos, por muitas dúvidas, por muitas dores. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, que a sua destra mudou, que o seu braço está encolhido. Mas nós precisamos entender que isso, pensar que Deus nos esqueceu, que Ele nos abandonou, nós precisamos entender
que isso é apenas uma enfermidade nossa. Deus não muda. O seu amor continua o mesmo, como também o seu cuidado. O cuidado de Deus para com a sua vida permanece o mesmo. Então deixa eu me perguntar uma coisa, você nesta noite, você não está conseguindo sentir o cuidado de Deus? Você não está conseguindo sentir o agir de Deus na sua vida, na sua história? Se isso estiver ocorrendo, não é motivo de vergonha. Asaf se sentiu assim. Quantos de nós não já nos sentimos assim em momentos das nossas vidas? Que parece que estamos aí em um canto, esquecidos. Parece que nos movemos e nos revolvemos na nossa cama, em que a nossa companhia é o choro, é a tristeza, o abatimento. Mas mesmo que você não consiga sentir isso, mesmo que você não sinta, isso não quer dizer que Deus não está cuidando de você. Olhando para você nesse momento, olhando para a sua vida nesta hora, tire os seus olhos um pouquinho. Veja se você consegue lembrar do passado, daquilo que Deus já fez. Você pode olhar para o que Deus já fez com o povo dele, nas páginas, da Bíblia, mas você também pode lembrar do que Deus já fez na sua vida, na vida de pessoas que você conhece. Use isso, use essas lembranças como combustível, como algo para fazer você caminhar e andar. Faça com que essas lembranças tragam traços de esperança para a sua vida. O Deus que fez é o mesmo que faz, como também é o mesmo que fará. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Nós mudamos, né? Nós mudamos a aparência, nós mudamos o humor. Mas a Bíblia diz que Deus não muda, não há mudança nele, nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo. Traga ao seu coração, traga à sua vida, como diz lá em Lamentações, aquilo que pode dar a você ou trazer a você, trazer para o seu coração esperança. Guarde aí, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Meu nome é Marli Moura, missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RM, e foi um prazer estar meditando acerca desta palavra com você nesta noite. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.